Leitura compartilhada de hoje em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho, sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas em suas orações. Como eu disse no leitura compartilhada anterior, iniciamos uma série de debates que não são fáceis, mas nós não vamos pular. As mulheres, à medida que nós vamos entendendo o papel da mulher no texto bíblico, é preciso também que se entenda como devemos ler o texto bíblico, porque nós temos um texto que está preso à história e, ao mesmo tempo, nós temos princípios que não estão presos à história. Então, como entender e como compreender bem o que está sendo dito no texto de 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7? Primeiro é entendendo a quem Pedro se dirige. Pedro se dirige a uma igreja que está sendo formada no Império Romano, onde mulheres e crianças e escravos não eram contados como cidadãos. Pedro está escrevendo para uma igreja que está crescendo entre a camada mais pobre, a população mais pobre do Império Romano. Então nós temos também esse detalhe. Um outro detalhe que nós temos que prestar atenção é que Pedro está escrevendo não só para mulheres que são pobres, que são mulheres que estão largadas de lado no Império Romano, como também está escrevendo para mulheres que vieram de uma cultura judaica, onde também a mulher não exerce um papel de protagonista da história segundo a tradição judaica. Bom, se Pedro está escrevendo para essas mulheres, Pedro já pensa de forma diferente. Ele já está orientando, ele está levando em consideração que essas pessoas do sexo feminino são irmãs e possuem também herança nos céus. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, Pedro não se esqueceu do papel também do homem. Quando ele vai trazendo as informações a respeito, primeiro, tratando a mulher como se ela fosse membro de uma igreja cristã e seu marido não. Qual é o procedimento? Testemunho. Nada além do testemunho. Ela é membro de uma comunidade cristã. Como ela deve se comportar com a sua vestimenta? Ali há detalhes, mas o que nós temos que trazer de princípio é que ela deve se vestir com moderação. Depois nós temos a forma como ela deve tratar o seu marido. Ali nós temos a indicação que tem que tratar como Senhor. E é uma coisa interessante porque o texto bíblico fala que a mulher ela serve ao marido como serve a Cristo. E o marido serve a esposa como Cristo serve a igreja. E se você perceber, as duas relações, tanto de Jesus com a igreja, ou da mulher com o seu marido, ou a igreja com Jesus, é uma relação de serviço. Então, ambos estão servindo. E se você é homem, e o público que nós estamos lidando, na sua grande maioria, é homem, segundo a pesquisa do YouTube, você deve entender que aquele que é maior deve servir o menor. Então, a relação não é uma relação de domínio, mas uma relação de serviço. Quando nós lemos o texto bíblico, nós não podemos esquecer dos seus contextos. É importante prestar atenção constantemente no seu contexto. Não podemos ficar presos somente no contexto histórico, dizendo que isso é uma tradição
que Pedro encontrou em sua época e que não funciona para hoje. Não podemos também dizer isso. Nós temos que trazer o princípio bíblico ou o princípio espiritual que está recheado nesse texto. E o princípio espiritual é que as mulheres devem se comportar de maneira moderada, sem muito exagero. Até porque Pedro não está escrevendo para mulheres escravas para se moderarem com tranças, joias, porque uma escrava não tem absolutamente nada. Não há roupa, mal tem que se vestir. Ele está falando com as mulheres que possuem algum tipo de recurso financeiro. Então a elas é dada a orientação para não se comportarem de maneira indigna. Não é nem por conta de religião ou outra coisa, é só vestir-se de forma moderada. Aliás, não é uma orientação apenas religiosa e circunscrita à igreja. É uma questão que pode ser expandida, inclusive, para você que não frequenta comunidade alguma. Trabalhar e vestir-se com moderação. Essa é a leitura compartilhada de hoje e espero encontrá-lo na próxima semana, no nosso próximo encontro ou no próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém.